Queridos, a mensagem de hoje ela tem como título Aprendizado da vida e para a vida. O texto é Mateus, capítulo 11, o versículo é o 29. E diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Queridos, existe uma enorme variedade de cursos oferecidos para que nós, seres humanos, venhamos fazê-los e assim consigamos nos capacitar a fim de assumir determinadas funções as quais o mercado de trabalho requer. Embora existam todos estes cursos de capacitação profissional, precisamos de algo mais para nos subsidiar de força, de entendimento e de sabedoria, e então podermos enfrentar 3 situações das quais nenhum de nós podemos evitá-las. A primeira situação é a vida, a própria vida. Não temos como evitá-la, afinal nascemos, e isso é fato, isso é uma verdade. Estamos aqui. E na vida, queridos, nós temos que tomar muitas decisões. Na vida nós temos que escolher um caminho entre muitos. Na vida nós temos que escolher uma direção. E a ciência, o avanço tecnológico, as muitas e inesgotáveis pesquisas e estudos têm encontrado saídas, têm encontrado soluções para muitas demandas, para muitas coisas, e isso também é fato, isso é verdade. No entanto, toda essa evolução de conhecimento, toda essa evolução de muitas e muitas descobertas, não tem conseguido orientar o ser humano a uma vida de total satisfação. É como assim, é como se, embora todas essas coisas ocorram, mas é como sempre se faltasse algo. É como se nada preenchesse. É como sempre houvesse um vazio. Ou seja, eu tenho riqueza, eu tenho poder, eu posso fazer tudo que o dinheiro compre, ou que o meu conhecimento me capacite, mas ainda assim falta alguma coisa. Ainda não foi o bastante, falta algo. Na vida nós lutamos por muitas e muitas coisas, sim. E lutamos com o intuito de, enfim, lá na frente, descansarmos. Não é assim? Nós vamos trabalhar, vamos empreender, ou vamos ter nossas profissões, e vamos projetar uma vida para lá na frente, pisarmos no freio, desacelerarmos, e então descansarmos. É esse geralmente o pensamento de todas as pessoas. E olha, mas quantos, queridos, têm se capacitado? Quantos têm conseguido grandiosas conquistas? No entanto, ainda em meio a todas essas conquistas, em meio a todas essas vitórias, têm alcançado sucessos extraordinários em suas vidas. Chegam ao ápice, ao cume das suas vidas profissionais, tais como atletas, tais como músicos, artistas de cinema, enfim, políticos. Chegam ao topo, conquistam tudo quanto
pretenderam, quanto projetaram, quanto planejaram, contudo, ao final não conseguem descanso, o descanso que suas almas tanto precisam. E assim suas almas, o que é que acontece? Em meio a todo o sucesso, em meio a todos os degraus que foram galgados na vida, os degraus galgados da fama, do sucesso, ainda em meio a tudo isso, mas nunca suas almas foram preenchidas, elas sempre estiveram vazias. Pois nada do que conquistaram foi capaz de preencher esse grande e enorme vazio. E dessa forma, essas pessoas se tornaram escravas, muitas vezes das drogas. Muitas vezes essas pessoas entregaram-se ao alcoolismo. E tudo isso fizeram somente corroer todas as suas vidas. E em meio àquilo tudo que conquistaram, em meio a tudo aquilo que os degraus da fama e do sucesso que galgaram, que subiram, ao final tudo caiu por terra. Tudo foi destruído. Queridos, a ciência não tem encontrado solução para a droga. A ciência não tem conseguido nenhum tipo de solução para o ódio, para a mágoa. A ciência não tem conseguido nada que resolva o problema da vingança, da promiscuidade e tantas outras coisas maléficas e malignas que existem. E tantas outras, todas essas coisas a ciência nada tem conseguido fazer sobre isso. Ela não tem conseguido resposta para isso. Para tantas estas coisas e outras mais que existem na vida e que levam os seres humanos ao estresse mortal da alma, e isso é um fato. Às vezes ficamos olhando um jogador de futebol, que ele sai do zero e no meio da sua carreira, como esportista, como um atleta, como jogador de futebol, e ele alcança o ápice. Mas quantos nós poderíamos relacionar agora que em meio a tudo isso chega um momento em que se vê em vazios, que nada preenche, sempre que tem que buscar algo diferente porque nada está preenchendo. Certa vez um grande jogador de futebol, ele em meio a tudo que o seu dinheiro foi comprar, ele se viu envolvido buscando a prostituição nas ruas com homossexuais, com travestis. Temos uma artista, e não vou citar aqui nomes, em que também conseguiu o ápice, né? Chegou ao ápice da sua vida artística, conseguiu fazer inúmeras novelas, foi muito paparicada por toda a sociedade, pelos seus fãs. Chegou a ser Miss e ao final se viu buscando ainda uma satisfação para sua alma e no final buscou drogas, buscou o alcoolismo. E toda a sua vida, todo o seu sucesso, tudo aquilo quanto almejou e buscou como se fosse algo que iria preencher, que iria dar sustentação definitiva para a sua vida, o descanso para a sua alma. Ao final, tudo isso foi destruído, porque nada disso descansava a sua mente, a sua alma tão sobrecarregada, a tua alma tão opressa e tão necessitada e carente. Então aqui está a primeira situação que nós enfrentamos, é a nossa vida. A segunda situação que nós vamos enfrentar é a morte. Enfrentamos a vida e depois a morte. Porque se nascemos, vivemos. E, portanto, haverá de um dia morrermos. E isso é outro fato, é outra verdade. E a Bíblia ela nos afirma a respeito disso. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ela diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, olha,
É preciso que nós entendamos que dentro da fé cristã, e se você se considera um cristão ou uma cristã, é preciso entender que a fé cristã, ela entende que uma pessoa morre uma única vez. Ela não morre uma, duas, três, ela não morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna. Não, eu não estou aqui querendo rechaçar ou querendo menosprezar ou desrespeitar, melhor dizendo, a fé de ninguém. Cada um crê da forma que crê. Agora, se é cristão, se crê no cristianismo, o cristianismo diz que ao homem está condenado a morrer uma só vez. E depois ele segue ao juízo. É o que diz Hebreus 9, 27. Então, queridos, Hebreus nos diz isso. A Bíblia afirma a respeito disso que só haveremos de morrer uma única vez. E mais, nós não sabemos qual dia isso vai acontecer. Ou seja, não sabemos quando iremos morrer. Só temos a certeza é que chegará este dia. Nós podemos morrer de várias formas. De acidentes automobilísticos, de câncer, ou de qualquer outra doença. Podemos morrer do coronavírus. Enfim, podemos ficar bastante velho e um dia morrermos. Uma coisa é certa, esse dia é tão certo como neste momento eu falo e vocês conseguem me ouvir. Haveremos de um dia morrermos. Eu estou falando com vocês agora. Talvez amanhã vocês cheguem nesse dia, na hora da live, e perguntem: o quê? Não é Sérgio que vai fazer a live hoje? Cadê ele? Onde está? E aí vocês vão responder: não, ontem, após a live, Sérgio veio a falecer. É algo que se acontece. Ninguém tem a data marcada desse dia, exceto o Deus Todo-Poderoso, que Ele sabe todas as coisas. Então, queridos, a questão é: você está pronto para esse dia? Você está pronto para morrer? Certa vez um grande e notável, um proeminente, um muito importante homem de negócios, onde tinha muitas empresas, um conglomerado de empresas, era muito rico. E numa entrevista foi perguntado a ele: como foi que o senhor conseguiu chegar, né, a ser um empresário tão bem sucedido, hoje ser o maior acionista desse conglomerado de empresas, dessas multinacionais? Como foi que o senhor conseguia? Ele disse: olha, eu me preparei para isso, eu planejei tudo que eu ia empreender, eu me preparava, eu procurava saber como era o mercado, o que é que precisava, se havia necessidade, por quanto tempo poderia durar. Enfim, eu me preparei para cada dia, para dessa forma eu ter sucesso, né, como empresário e como eu tenho. Eu me preparei para todas essas coisas, para que eu pudesse tudo. E aí a repórter chegou, olhou para ele: então o senhor se preparou para tudo? Ele disse: eu só não estou preparado para uma coisa, para o dia da minha morte. Eu não estou preparado para morrer. A pergunta é: e eu? E você? Está preparado para esse certo e esse certo dia que haverá de termos que vivê-lo? Agora a terceira situação. A terceira situação, a primeira foi a vida, a segunda é a morte, e a terceira situação, queridos, é o julgamento, que a Bíblia afirma segundo o mesmo versículo de Hebreus, como há pouco lemos, acima, há pouco nós lemos, e que diz que
Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo, ou seja, o julgamento. Isso é a terceira certeza. É a terceira certeza de uma situação que haveremos de enfrentar. Romanos 14, versículo 12, também diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Haveremos de prestar contas, todos nós. E queridos, este julgamento haverá de acontecer assim como a morte. Ele é certo também. E assim como ele é certo, nós também não sabemos quando isso vai ocorrer. Nem o dia e nem a hora. Agora, uma coisa que é certa é que ele vai acontecer. Existem coisas que só podemos aprender e passamos a ter o conhecimento e a convicção somente com Jesus. Pois só quando temos um verdadeiro encontro com Ele, é que temos a condição de compreendermos estas coisas. Portanto, queridos, a cruz onde Ele, Jesus, morreu por nossos pecados, foi o julgamento que nos absolveu. O problema, queridos, é enfrentar um julgamento sem advogado de defesa. Sem alguém para nos defender. Num julgamento normal aqui, na justiça dos homens, se uma pessoa chegar lá sem um advogado de defesa, no mesmo instante o juiz providencia que venha um advogado público, um advogado de defesa público, para favorecer aquela pessoa em seu julgamento. O problema é que no julgamento divino só haveremos de ter um advogado. E esse advogado só poderá ser constituído por nós como para nossa defesa, para justificação dos nossos atos, se crermos nele antes, quando ainda vida tenhamos. De outra forma, se nós não crermos em Jesus, haveremos de ir a esse julgamento sem advogado algum. Não haverá quem nos defenda. E o problema é justamente isso, é enfrentar um julgamento sem um advogado de defesa. Neste julgamento, só Jesus pode nos defender. Pois só Ele teve e tem tanto amor ao dar a sua vida como justo, como Ele justo por nós injustos. Mas olha, também quando chegar o dia do julgamento, aquele que era o advogado, ele será também o juiz. Isaías, no capítulo 55, versículo 1, diz assim, nós vamos ler até o 7, e diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor.
Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus faz um convite, faz uma convocação evangelística para que Israel venha ao Senhor. Ao mesmo tempo que esta convocação é destinada a todos os habitantes da terra. Essa convocação é feita para que eles venham e se assentem à mesa do banquete das boas novas. Qual é a boas novas? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. As boas novas. Um banquete. Um grande banquete. O Senhor aqui chama para si, para que todos que o ouçam se fartem nesse banquete do verdadeiro pão que alimenta. E outra, ele chama para sentar a esse banquete, o banquete das boas novas, e este banquete não lhe custará nada, coisa alguma, custo algum. E sabe por quê? Porque é graça, queridos, é graça. O Filho unigênito de Deus não foi à cruz porque você fez alguma coisa para que ele fosse, porque você por acaso pagou algo para que ele fosse, porque você fez algo que ele está lhe recompensando. Não há mérito, não há merecimento nenhum, é graça. E o Senhor, o Espírito de Deus, convoca a todos para que venham e se assentem no banquete das boas novas, escutem o Evangelho e se alimentem e recebam e abracem as boas novas que querem te abraçar. Não haverá custo algum, é graça. A única coisa que precisa para que você se assente à mesa é que você tenha consciência convicta que é sedento de Deus, A única coisa que precisa, que carece, que necessita de você para que sente à mesa onde é servido o banquete das boas novas, é que você tenha plena consciência, convicta consciência, que você é sedento. Porque o convite é: venham a mim os que têm sede. Os que têm sede, venham e sentem à mesa das boas novas. A única coisa que precisa é consciência convicta que você é sedento de Deus, que você é necessitado de Deus, que você é carente de Deus. E quando somos carentes de alguma coisa, queridos, é porque esta coisa nós não a temos. E quando o Senhor diz, vocês que são sedentos, Ele quer dizer, vocês que são necessitados de mim, ou seja, vocês que não têm a mim, mas agora eu estou lhe dando a condição de crerem em mim, e assim me tenham, e seja
estancado, saciado a sede da necessidade de mim nas suas vidas. O Senhor convoca o pecador, confesso, a matar sua sede de vida e de vida eterna. Ele diz: venham vocês que têm sede de vida e vida eterna. Agora, essa convocação, queridos, esta tal convocação, ela é dádiva de Deus. É Deus quem dá. Por misericórdia, por graça. Essa convocação é dom de Deus, é graça obtida sem dinheiro e sem custo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem dinheiro e sem custo. O ser humano, ele vive separado de Deus. E, portanto, ele vive sua vida desperdiçando força e recursos em vão, gastando naquilo que é inútil, que não alivia e tampouco dá descanso à sua alma. E sabe por quê? Porque tudo que ele procura gastar, tudo que ele procura se empenhar em fazer, é só desperdiçando força e recurso, porque tudo em que ele aplica é efêmero, é passageiro, não é durável, é finito. É por isso que ele diz, olha, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Somente no Senhor, queridos, nós podemos encontrar satisfação plena e eterna. Satisfação infinita, duradoura, estável. Haveremos de encontrar estas bênçãos somente no Cordeiro Santo de Deus, o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Somente nele haveremos de encontrar as bênçãos. Portanto, busquem o Senhor. Busquem o Senhor. O único caminho consiste em buscar o Senhor e abandonar o pecado. Buscar o Senhor e abandonar o pecado. Dizer sim ao Senhor e negar-se a si mesmo. Abraçar o Senhor e morrer para si próprio. O Senhor diz: volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Quem buscar o Senhor de todo o coração. Na Bíblia, o coração ele tem dois significados. Há um momento em que a Bíblia diz sobre o coração como as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, que são enganosos, que podem nos enganar e que nos enganam. Mas a Bíblia também, quando fala de coração, ela também tem outro significado, dependendo do contexto. E o significado é a verdade de nossas vidas. Significa sinceridade. Portanto, queridos, quem buscar o Senhor de todo o coração, com toda a verdade, com toda a sinceridade, ou seja, quem se converter ao Senhor, somente esse conhecerá a sua graça e verá quão rica é essa graça. Rica em compaixão, rica em misericórdia, rica em perdão.
Que graça maravilhosa! Quão rica graça é essa! No versículo 28 de Mateus, do capítulo 11, Jesus faz um convite. Na verdade, ele convoca. Ele convoca a você que está cansado, a você que está sobrecarregado, para que ele lhe possa ensinar e dessa forma lhe dar o descanso que sua alma tanto necessita. Compreendendo o verdadeiro significado da vida. Ou seja, compreendendo o que de fato lhe espera após a morte. E enfim ter a certeza da sua absolvição no grande julgamento. É isso que Jesus quer lhe ensinar. Ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando Jesus, queridos, ele diz venham, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: acreditem em mim, creiam em mim. É como naquele momento lá em Atos, quando Paulo e Silas estavam presos e quando o carcereiro viu que eles estavam soltos, estavam do lado de fora da cadeia, da prisão, e ali ele quer se matar, mas eles o impedem, e aquele homem se joga aos pés dos apóstolos e diz: que faço eu para ser salvo? Que faço eu para ganhar a vida eterna? A resposta que eles disseram ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ele diz: creia. Quando Jesus, queridos, ele diz venham a mim, ele está dizendo creiam, acreditem convictamente. Acredite por uma fé salvífica, uma fé verdadeira, uma fé de todo o coração, de toda a verdade. Mas Jesus, quando diz venham a mim, ele quer dizer também, olha, me recebam. Quando diz o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 12, ele diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus está dizendo: venham. Jesus está dizendo: recebam-me e sejam agora, tornem-se agora meus filhos. Quando Jesus diz venham a mim, quando ele diz venham, ele está dizendo comam e bebam de mim. Quando diz no Evangelho, capítulo 6, versículo 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus, quando diz venham, ele diz comam e bebam, e sejam saciados plenamente, eternamente. Estes, queridos, que assim vão a Jesus, é porque entenderam a grande dádiva da vida eterna por meio do Filho de Deus. Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas ó o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Jesus diz venham, aí ele diz a mim. Ou seja, o fim da fé, o fim da confissão, não é uma igreja. Jesus não diz: olha, venham à igreja e sejam salvos, e tenham suas vidas descansadas. Ele diz: venham a mim, a Cristo. Ele não diz venham a uma denominação, venha a denominação assembleana, batista, presbiteriana, luterana, metodista, católica. Não, ele não diz isso. Ele diz venham a mim. Ele não diz venham a religião. Mas ele diz venham a ele,
a Cristo, a Jesus Cristo. O Cristo que morreu, queridos, como sacrifício dos pecados, mas que ressuscitou e vive está, é este que diz: venham a mim. O Cristo ressurreto, o vivo, o Cristo que vive e vive eternamente. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. A quem é a convocação? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Sabe o que quer dizer isso? Não adianta, queridos. Só irão até Jesus, só irão, só e somente só, aqueles que admitem quão cansados, opressos e sobrecarregados se encontram devido ao peso do pecado. Só estes. Só irão a Deus, como tem lá em Isaías, os que têm sede, os que não têm não vão vir. Os que se encontram sedentos, os que estão com suas almas secas, carecendo serem saciados pela água viva e eterna que é Cristo. Se não se encontrarem assim, não irão, não irão, não irão. Só irão a Cristo somente os cansados e sobrecarregados. Somente os que verdadeiramente reconhecem quão perdidos estão. Somente estes é que poderão ir até Jesus e assim serem salvos. Serem salvos. Porque se eu achar, se eu entender que eu não estou opresso nem sobrecarregado, eu posso até achar, e como muitos aí acham, e muitos estão chamando para que vão a Jesus, convidando, apelando, pedindo pelo amor de Deus que vão a Jesus. Como que Jesus fosse ele o carente, e não os que são convocados. Dizendo: ó, venham, você está falido, venha a Jesus. Você está doente com câncer, venha a Jesus. Você está preocupado com isso, venha a Jesus. Você está com um conflito no seu casamento, venha a Jesus. Essa convocação, queridos, não é para soluções de problemas nosso terreno. Essa convocação é para salvação eterna. Mas só vão os que se encontram de fato assim. Não adianta ir para Cristo porque está se sentindo opresso e sobrecarregado por conta das contas que estão vencidas, que os cobradores estão à porta. Se é isso que você tem ido a Cristo, você está indo completamente enganado e com uma fé completamente falsa. E essa fé não vai lhe salvar. Somente os que reconhecem a sobrecarga do pecado, estes são salvos. Sem arrependimento não há salvação. A evidência da verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é precedida do arrependimento. Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. O descanso oferecido pelo Senhor é um dom, não é um merecimento. Não é um merecimento. O descanso nos é concedido quando, enfim, temos o entendimento de nosso pecado, que nos torna completamente perdidos e sem condição de nos justificar. E assim, somente assim, podemos receber esse tal descanso. É somente quando compreendermos que Cristo consumou a obra de salvação na cruz, no seu Calvário.
O descanso ele deve ser a convicção, certeza absoluta do entendimento que em nossa consciência não há mais a sobrecarga do pecado. E sabe por quê? Porque a penalidade, a condenação do mesmo, do nosso pecado, foi completamente paga e de uma vez por todas. E assim Deus não mais vai exigir outro pagamento além do pagamento do sacrifício do sangue derramado do Cordeiro Santo de Deus, o seu Filho unigênito, aquele que veio ao mundo para o pagamento dos pecados, mas somente dos que creem, dos que entendem que estão sobrecarregados e opressos. Deus não exigirá outro pagamento. E sabe por quê? Porque a sua graça é suficientemente bastante para isso, para saldar o nosso débito impagável de pecado. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo, ela é suficientemente bastante para nos salvar. Queridos, nada melhor que aprender sobre a vida. E aprender com aquele que é o Criador dela. E aquele que, além de Criador, é Ele unicamente capaz, só Ele é capaz de nos dar a vida abundante, a vida eterna. Portanto, busquem ao Senhor enquanto puder ainda encontrá-lo. Como sempre digo, o portal da graça ainda está aberto, escancarado. O Cristo que morreu por todos quanto creem ainda está com seus ouvidos abertos e com seus olhos prontos a verem o arrependimento em nossos corações, o reconhecimento da nossa sobrecarga e opressão, dado o pecado que nos condena, que nos aflige e que nos envia a uma vida de condenação eterna, de morte eterna, de inferno. Os seus ouvidos ainda estão abertos, os seus olhos estão postos aos corações contritos, aos corações que estão nesse momento se colocando, se prostrando em completa humilhação, reconhecendo quão sedentos são de Deus, quão necessitados são do Senhor, quão opressos têm sido pelo pecado. E assim, reconhecendo isso, arrependem-se de todo pecado, reconhecendo que é em Cristo e somente em Cristo que podem saciar a sua sede. É somente em Cristo que podem ser descansados em suas almas, visto que não há mais culpa nenhuma. A sua consciência está completamente convicta que não há mais condenação, porque agora este reconhece que está em Cristo e Cristo nele. Portanto, irmão em Cristo, irmã em Cristo, você está se sentindo mal por algum momento, por alguma coisa que está acontecendo, por esse contexto que nós estamos vivendo? Olha,
de muito pior, Ele aliviou a sobrecarga em sua vida. Volto a dizer, essas outras coisas, descansa no teu Senhor. Olha para a tua alma e diz: alma, lembra-te do teu Salvador. Descansa, alma, nos braços do nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Agora, talvez nessa noite alguém que nos escuta ainda não tinha entendimento porque ainda não tinha entendimento que era tão necessitado de Deus e não sabia. Eu não o culpo por não saber. Eu passei muitos anos da minha vida sem saber. Eu me julgava uma pessoa que não precisava tanto assim de Deus. Afinal de contas, eu até que era uma pessoa boa. Eu não me via como um homem que tinha uma alma sedenta por Deus. Deus até era a minha religião. Uma religião que me deram quando eu nasci. Eu não o culpo. E você não entender. Eu também não entendia. Eu não entendia que a minha vida estava tão assim, tão sobrecarregada e opressa pelo pecado que me condenava, que maculava a minha vida e que me condenava para morrer eternamente e habitar no inferno. Eu não culpo de assim não entender. Eu também não entendia. Foi somente quando o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse assim: Sérgio, vem a mim. Eu quero matar tua sede de mim. Eu quero descansar a tua alma. E só em mim você encontrará descanso, Sérgio. Então, nesse momento, Sérgio, eu convoco a você. Venha e busque-me. Pare de gastar com que não é pão. Pare de correr atrás de coisas que não vão lhe fazer feliz. Somente eu, Senhor, posso lhe dar o descanso da tua alma, a sua consciência tranquila, em paz, que você está perdoado de tudo quanto lhe condenava, lhe sobrecarregava e lhe oprimia. Foi somente quando o Espírito Santo de Deus falou a mim, foi que meus ouvidos foram destampados, as escamas dos olhos caíram, eu ouvi a voz do meu Senhor, o Senhor da minha salvação, e ouvi nos meus olhos o resplandecer da glória de Deus, e a Ele eu busquei com todo o meu coração, e Ele me perdoou e me salvou. Tudo quanto eu não merecia, Ele me deu, e tudo quanto eu merecia, Ele não me deu. Louvado seja o nome do Senhor, do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se assim seu coração hoje recebeu essa mensagem, entregue-se àquele que pode lhe dar descanso. Não corra mais para um lado e para o outro, gastando e se desgastando com tudo quanto não vai lhe fazer feliz e nem vai lhe dar descanso.
Que Deus Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe, me abençoe, nos abençoe, com graça e com misericórdia. Um beijo a todos no coração e um forte abraço. Vamos louvar a Deus agora nesse instante.